Fala, traders! Vamos para mais um dia de trades, mais um fechamento de mercado. Sejam todos bem-vindos ao canal. Bora para a leitura. Ontem realizei uma venda. Deixei para fazer hoje a leitura do dia. Feriado, mercado de hoje fechado. Feriado americano e feriado brasileiro, feriado nacional. E o mercado de futuros e mercado à vista, mercado brasileiro não abre. E aproveitar o dia para fazer essa leitura. Ontem realizei uma compra, fiz uma leitura ruim, né? Deu stop. De certa forma, teve alguns padrões aqui, mas o padrão de venda estava forte, levando em consideração o dia anterior, que teve uma tendência de baixa. Mas o mercado ficou extremamente lateral, mercado pré-feriado, né? E é normal o mercado acabar ficando assim. Mas sempre gera algumas oportunidades, não de tendência, mas gera alguns bons movimentos, né? Mas realizei uma compra, um T-bar reverso, que foi esse padrãozinho aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. O mercado ele vinha numa tendência de baixa aqui do dia anterior, mas fraco, né? A gente pode observar aqui que ele vinha com barras sobrepondo, não veio com barras fortes, e ele fez essa acumulação no final do dia. E aqui eu tinha traçado um canal, aqui, e logo na abertura ele estava próximo aqui ao fundo desse canal. Ó, ele chegou a tocar, fez um padrão de venda, e fundo de canal é uma boa oportunidade para estar realizando uma compra. Só que ó, médias flats, 200 querendo passar por baixo do preço, já sinalizando que o preço está querendo romper a 200 e dar uma continuidade na alta. Aqui tínhamos um triângulo expandido, olha, rompeu o topo, aqui rompeu o fundo, um alargamento, padrão de lateralidade, e aqui eu realizei uma compra acima do T-bar reverso. Ele rompeu o fundo, falhou, então foi um T-bar reverso, uma falha de rompimento, triângulo expandido e fundo de canal. Tecnicamente é uma entrada aceitável, mas infelizmente acabou falhando. A tendência, o movimento de baixo estava mais forte. Aqui a gente teve uma boa barra vendedora, falhando esse topo. Então poderia também executar uma venda aqui para um movimento de correção. Ó, aqui o fundo do dia anterior. Poderia vir buscar as retrações. E ele veio, né? Ele armou aqui um pivô de baixo. Ele fez a primeira entrada, a primeira puxada, né? Fez a primeira perna. Ó, fez o pullback e armou o pivôzinho de baixo. E infelizmente eu entrei em uma pernada contra. Não aguardei aqui a acumulação. Aqui até deu uma venda. Uma boa barra saindo da inversão das médias, ó. A 9 já passando para baixo da 200, a 20 alinhada e a 50. Aqui daria uma boa venda pelo 2. Aqui também deu uma venda pelo 2, só que o stop estava caro, né? Para o meu operacional ficaria aqui 250. Daria uma entrada, não chegaria a pegar o stop. Ó, pelo 5, esse foi o ponto que eu acabei negligenciando. Pelo 5 ele deu uma boa barra vendedora saindo da 200. Ó, bem forte, ó, essa barra da abertura. E poderia ter entrado na retração de 50 dela para pegar a venda. Logo depois deu outro padrãozinho anti-bar reverso aqui. Essa barra com essa. Deu um corpo maior que o da anterior, ancorado na 200. E aqui chegou a pagar os 250 pontos. Foi buscar a milhar aqui, ó, 141 mil. E daria uma boa entrada pelos 5 minutos. No ponto que eu fui estopado, poderia ter realizado uma venda
Isso faz parte, não vou acertar todas as operações, mas o importante é respeitar o GR. Vamos voltar para o 2 aqui. 2 minutos. E o mercado ficou entroncado o dia todo. Aqui a gente tinha, ó, deixei traçado esse ponto aqui, ó, que seria o fundo daquele canal expandido, para quem acompanhou os outros fechamentos de mercado, seria o fundo desse movimento mais macro aqui, ó. Deixa eu tirar esse canal aqui. Ó, desse canal amplo, que ele vem desde o dia 9. Então ele vem formando esse canal e aqui ele segurou. Ó, pode ver que ele respeitou bastante, ó, rompeu, voltou para testar. Ele falhou, né, o rompimento do canal. Como eu tinha comentado, quando ele falha, ele tende a fazer uma correção ou segura na região de 50 ou vai buscar a parte inferior do canal amplo. Aí aqui vai decidir se vai romper, vai iniciar uma reversão para o movimento de baixa, né? Ó, se ele vai vir, vai bater aqui, fazer uma acumulação e armar um pivô macro, né, de baixa, ou aqui vai acumular e armar um pivô de alta para continuar a tendência. Ele deu uma segurada também, porque a gente está no movimento de baixa do dia anterior aqui, né? Mas no gráfico diário a gente está na tendência de alta. Né? Por que é uma tendência de alta? Porque a gente está trabalhando acima das médias curtas. O A9 chegou aqui, ó, média 9 e média 20. Então a 9 está por cima da 20. No movimento macro do diário a gente está no movimento de alta ainda. Pelo 60. A gente já está com as médias curtas trabalhando por cima da 200. E isso já dá para entender o porquê daquela pernada mais fraca na venda no movimento micro. No movimento do intraday, a gente teve um movimento de barras sobreponto, porque a tendência primária do 60 e do diário, ela ainda está de alta, ela não teve uma inversão. E aqui, quando chegou na média mais curta, média 9 do diário, a gente já teve dificuldade, o preço não levou, e aí gerou essa acumulação. E mais o pré-feriado, guerra lá na Europa, Trump mandando navios, porta-aviões lá para a Europa, e aí já fica complicado, né? O mercado fica indeciso. Aqui, vamos voltar para o intraday. E aqui mercado lateral, que a gente ficou dentro de um caixote. Como é que a gente vai operar mercado lateral? É procurar compras na parte inferior, basicamente, e vendas na parte superior. Ele ficou dentro de um caixote aqui o dia todo. Aqui ele armou. Aqui também da venda, ó, tinha uma divergência no FR, que eu acabei não vendo aí na abertura. Provavelmente eu teria ficado de fora aí da compra com essa divergência do FR, porque sinalizou que estava fraco aqui a formação de topo e poderia dar um movimento para baixo. Aqui uma divergência da venda, ó, fundos descendentes e aqui fundos ascendentes. Gerou uma divergência no movimento aqui. E aqui poderia ter feito uma compra já mais arriscada, mas o stop ficaria na mínima do dia, ó, 290 pontos. Aqui poderia fazer uma comprinha para buscar pelo menos 1 para 1 ou projeção dessa pernada aqui. Ó, dessa última pernada. Vai colocar a ferramenta na mínima aqui do dia e projeção do primeiro alvo de Fibo desse topo. Vai fazer um espelhamento, uma espécie de volta em V aqui, né?
E foi onde ele segurou e ó, teve uma realização forte. Aqui deu uma comprinha boa também, um monte de bar reverso, já armando já um pivô, né, de alta. Ó, aqui armou um pivô. Mas o risco aqui de estar comprando no meio também é grande. E aqui levaria num barra-barra ou buscaria um risco 1 para 1 pelo menos. Aqui já colocaria no 0 a 0, né? Teve essa forte pressão compradora. Se comprou acima dessa barra, vê um T-bar reverso gigante desse aqui, tu coloca no 0 a 0 e protege a operação, porque aqui ele já armou um pivô, né? Um pivô de baixo. Dentro da lateralidade. Dentro de lateralidade tem que ficar ligeiro, não dá para estar querendo alongar o trade no topo da lateralidade, porque o risco dele devolver é grande. E foi o que ele fez, veio estopar, ó, veio estopar quem estava comprado nessa barra, não buscou a mínima do dia, mas uma barra forte dessa aqui, quem estava comprado nessa protegeu aqui. E foi o que o mercado fez, veio buscar e aqui gerou uma comprinha. Ó, um T-bar reverso, onde buscaram a liquidez aqui da venda, realização e aqui uma comprinha. E aí foi estopar quem ficou segurando a venda. Então estopou comprador e estopou vendedor querendo alongar e pegar a tendência dentro de lateralidade. Aqui já ficou mais difícil de realizar uma entrada. Mas a gente pode considerar uma cunha. Ó, uma, duas, três puxadas. T-bar reverso aqui ancorado na média de 500, falhando o topo anterior, falhando o topo do dia, né? E aqui uma boa entradinha também, ó, T-bar reverso, stop na máxima da barra 200 pontos ou na máxima do dia 250. E aí é pegar risco 1 para 1 ou sair nas retrações de Fibo. Aqui, ó, na mínima ou na mínima do dia. Eu prefiro usar o topo e a máxima da lateralidade quando a gente está num contexto do dia assim, ó, vou buscar minha 1.8 do dia. E aqui já teve a realização, já chegou fraco no movimento, a VWAP por baixo das médias. Então aqui no máximo até 1.8, o ideal é estar fazendo uma parcial ou saindo da posição. Aqui no 1.8, fundo daquele canal amplo. E aqui formando uma cunha novamente. Ó, um bom T-bar reverso, ó. Divergência no FR. Pode ver que os fundos aqui estão praticamente flats. Não está com uma boa inclinação na compra, mas está bem divergente. Aqui a gente teve renovação de fundos e o FR se manteve aqui. E aqui a barra de gatilho, tanto pelo 2 quanto pelos 5 minutos. 5 minutos vai entrar um pouco mais caro, mas com uma pressão maior e ainda um stop aceitável, 280 pontos, mas poderia entrar acima já desse topinho aqui, ó. Já entraria no rompimento aqui, ou pelo 2 minutos. E o mercado se movimentando em cunhas, já no restante do dia. Novamente, mais uma cunha. Ó, uma, duas, três, ou esse topo aqui. O importante é a contagem das pernas e não o formato, né? E sim a contagem das pernas. Aqui a divergência no FR, ó, topos flat,
falhando o rompimento do canal, entraria ou na barra ou na mínima aqui, ó, na perda desse fundo aqui. Ó, pode ver que ele rompeu e veio acumular nesse fundo rompido e na média. Então ele respeita essa parte de suporte que acabou virando uma resistência aqui para o preço, e o preço se manteve aqui nele e deu continuidade lá foi lá na 200, ou trabalharia com a retração, né, do dia. Ó, segurou na retração de 50, por isso que o importante é fazer uma parcial no meio da lateralidade, ou no máximo em 1.8. Se quiser alongar demais, ó, o preço aqui já deu até uma compra, que foi o anti-bar reverso aqui ancorado na 200. Ó. Essas duas barras aqui, ancorado na 200, retração de 50, VWAP, e aqui uma entradinha na compra. Pode também trabalhar com a projeção desse último mais micro, né? Dessa última pernada aqui, ó, para uma volta em V. Trabalhar com stop mais curto e alvos mais curtos. Ó, deixa eu apagar aqui. Primeiro alvo aqui. Para quem entrou na barra, 200 pontos. Para quem entrou no fundo, 130, 140 pontos. E alvo de 100% dessa última pernada, né? Deixa eu apagar essa. Quem entrou na barra, 290 pontos. Quem entrou na mínima ali do fundo anterior, 230. Já estava próximo aqui, retração de 50 também. Aqui na falha aqui já poderia proteger, ó. Porque aqui ele deixou um doji fraco, médias curtas por cima da 200, ele volta a fazer o pullback, né? Porque ele falha o rompimento e aí volta nas médias curtas para buscar liquidez. Deu um bom anti-bar reverse aqui, ó, mas o contexto é médias curtas por cima da 200, VWAP por baixo. Pode ver que ele falhou aqui, ó. Ó, nessa barra. Ah, mas vai dar continuidade. Tu está na retração de 50 da lateralidade. Está na cara da 200. Ele já rejeitou a VWAP. É o tipo de barra arriscada aqui de tu entrar e tomar stop. Dá até para entrar comprado nessa barra aqui, ó, abaixo dela. Ó, uma cara de armadilha. Aqui pelo 5, ele foi fazendo um pivô mais macro, né? Ó, ele fez a primeira puxada. Deixa eu aumentar essa. Fez a primeira. E aqui é aquela acumulação. Aqui ainda é um pivô, né? Enquanto ele não renovar esse topo, ele ainda é um pivô. O pivô, ele não... Tem vários tipos de pivô, né? Por exemplo, na compra, ele vai fazer uma acumulação e aí sim dá o rompimento. Nem sempre um pivô vai ser em uma perna. É até ideal que ele faça uma acumulação para fazer o rompimento, para guardar as médias e ter uma continuidade mais forte do que esse tipo de pivô de uma ou duas barras. Nem sempre esse aqui vai ser a melhor opção. Um pivô com uma acumulação mais forte pode andar mais, vai juntar mais liquidez naquele movimento e ter um rompimento mais forte. Aqui uma boa entrada com T-bar reverse pelo 5, topo duplo, primeiro topo, segundo topo, dentro de uma retração dessa pernada.
Então ele fez a primeira puxada na venda, fez o pullback, que é uma correção, volta a testar o topo da lateralidade e aqui rejeita duas vezes, né? Rejeitou três vezes, rejeitou a primeira, a segunda e aqui deu um bounce bar reverso tanto aqui quanto aqui nos 5 minutos. Ó, um bounce bar reverso. E aqui deu uma vendinha que foi buscar lá a parte inferior aqui, ó, veio estopar novamente os comprados. Quem segurou a compra aqui, acreditando numa tendência de alta, ele volta lá buscar os stops dentro de uma lateralidade. Aqui pelo 2 minutos também deu uma entrada. Aqui ele já rompendo essa rejeição que ele fez da 200, ó. Então muita gente que entrou acreditando numa compra, ó, boa barra compradora, ancorada nas médias curtas por cima da 200, rejeitou a 200, então tinha muito stop nessa região. A partir do momento que ele rompe aqui, ele acelerou. E aqui ele veio buscar a liquidez, ó, e aqui já estopou quem estava segurando a compra. E o mercado já fica flat e volta e encerra praticamente no meio da lateralidade. É isso aí, pessoal, essa foi a minha leitura de hoje. Infelizmente saí no loss, mas respeitei o GR, que é a parte mais importante do mercado, é não ter pressa. E acredito que mês que vem, devido a essa evolução que eu tive na parte comportamental, de estar respeitando meu stop, respeitando a minha gestão, eu já dei uma flexibilizada no meu operacional e consigo fazer umas operações mais estruturadas, aí, alvos mais longos, mas aos poucos e me adaptando, sem pressa. O mercado tem todo dia e a gente procurar o imediatismo e resultado rápido vai te deixar ou estagnado ou vai te botar para trás, acabando com o teu capital. É isso aí, pessoal. Amanhã tem mais mercado. Tamo junto.